A paz do Senhor com a amada igreja. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu estou aqui para trazer a palavra, vocês nem imaginam. É muito bom ter essa responsabilidade. Gostaria de dividir com vocês que Deus me deu. Está lá em João 5. Uma passagem bem conhecida, né? Engraçado que desde a oração do início veio as palavras que foram sendo faladas no louvor, na oração da pastora Deus, na oração do pastor, só confirmando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo o tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Aleluia. Um homem que havia 38 anos, né? Como nós lemos aqui, que estava naquela situação, naquele estado. A palavra é bem clara quando diz estava. Era o estado dele. Não é? Ele não nasceu assim. Foi uma coisa que aconteceu com ele e ele ficou daquele jeito. E ele estava ali num lugar chamado Tanque de Betesda, que no hebraico significa lugar de derramamento, casa da graça. A gente cantou isso aqui. Eu vou me derramar. Lugar de derramamento é esse lugar aqui onde a gente está. Aleluia. Onde o Senhor derrama da graça dele, da misericórdia dele. E é onde a gente se derrama para ele. É onde a gente coloca para ele todas as nossas necessidades, todas as nossas lutas, nossos anseios, nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos planos. E aquele homem estava ali, junto com uma multidão de pessoas que eram problemas diferentes do dele, mas estavam sofrendo. Tinha os cegos, tinha os surdos, mudos. Aqui fala dos cegos, coxos e paralíticos. Mas lá na frente vai dizer que o anjo, quando movimentava a água, sarava de qualquer enfermidade. Então eu deduzo que ali tinha de todo tipo de doença, até mesmo doenças da alma, até mesmo doenças espirituais. Todos nós estamos aqui nada mais é do que um hospital, porque estamos sendo curados de vários tipos de doença. Uns chegam aqui com um problema emocional, outros com uma doença física, outros economicamente, né, um problema. Todos nós chegamos aqui, não todos, assim, às vezes a gente chega aqui por amor, viemos convidados, começamos a gostar, frequentar, e quando a gente vê, a gente está, né, ligado com os irmãos.
Mas a maioria das pessoas que entram no lugar do derramamento chega para derramar alguma coisa. Derramar uma dor, derramar um problema, uma necessidade, uma frustração, uma decepção. Algo que não conhece, não sabe ainda a quem recorrer. E entra numa igreja na esperança de receber do Senhor, né, a cura para aquele problema que ela está enfrentando. E aí aquele homem, ele está ali, né, morrendo ali já há 38 anos. Eu fico imaginando que ele devia viver no meio das fezes dele, de dejetos, de restos de comida. Porque se não tinha ninguém para o levar até dentro do tanque, eu tenho certeza que também não tinha ninguém para levar ele ao banheiro. Não tinha ninguém para limpar o lugar ali onde ele ficava deitado aquele tempo todo. E assim muitos de nós está. A gente está deitado nas nossas próprias imundícies, nas nossas próprias porcarias, naquilo que a gente está tão acostumado a estar ali há tanto tempo, naquele problema, vivendo aquela situação, que a gente já se acostumou, a gente já se acomodou ali vivendo naquela situação. E é interessante que quando Jesus chega perto dele, Jesus o vê, porque Jesus nos vê, aonde quer que a gente esteja. Ele é onisciente, né? Ele é onipresente, ele é onipotente. Ele conhecia, não de oi, tudo bem, como é que vai? Não é isso. Ele sabia quem era aquele homem. E ele viu aquele homem deitado naquela situação. E quando ele chega para falar com aquele homem, ele chega e faz uma pergunta que pra gente parece até boba, né? Quer explicação? Ora essa. Se Jesus sabia que ele já estava ali há 38 anos, vivendo aquela situação, é claro que ele sabia que o homem queria ficar bom. Mas não era a resposta que ele recebeu que ele queria receber. Ele perguntou para o homem: tu quer explicação? Era apenas para ele falar assim: sim, positivo, claro. Mas ele, que nem a gente faz, ele foi: não, porque não tem Senhor, ninguém que me leve no tanque. Quando eu já estou quase indo, vem outro e vai no meu lugar. Tipo assim. E a gente faz muitas vezes isso, a gente murmura. Às vezes Jesus está se aproximando da gente para nos dar a nossa bênção. E a gente, em vez de responder só apenas sim para ele, a gente faz a gente coloca para ele uma carta cheia de reclamações. A gente fala para ele coisas que naquele momento Jesus não está querendo saber daquilo. Jesus é educado, porque ele podia dar um fora naquele homem e falar assim: olha só, eu te perguntei quem deixou de te ajudar, quem podia ter arrumado emprego para você, quem poderia ter feito isso, feito aquilo. Não. Jesus é educado. Quando ele responde a gente, ele responde com amor, com carinho. E ele poderia muito bem dar uma resposta mal criada, mas ele não fez isso. Aí a gente vê que esse homem, ele estava numa vantagem sobre alguns dos que estavam ali. Por exemplo, o cego. Tudo bem, o cego, aí você vai falar assim: ah, mas o cego andava, ele poderia correr e se jogar no tanque. Tá bom, mas se ele era cego, como é que ele ia ver o movimento das águas? Então, aí o paralítico, ele já estava na vantagem, porque ele via. Quantos de nós está dentro da igreja, dentro do lugar do derramamento, e não consegue ver Jesus passando, Jesus fazendo milagre, Jesus tocando, Jesus transformando? A gente não consegue ver. E a gente está dentro do lugar
lugar do derramamento. E era onde aquele homem estava, dentro do lugar do derramamento. E aí tinha o surdo. Tá, Patrícia, mas o surdo enxerga, né? E anda. Mas eu entendo que quando há o movimento da água, a gente ouve o barulho. E ele não escutava. O surdo não conseguia escutar o movimento das águas. Aí você vai falar, mas ele enxergava. Mas quantos de nós, é interessante, a gente passa máscara, por exemplo, parece que a gente está surdo, porque a gente não vê o movimento do lado das pessoas, aí a pessoa fala com a gente de máscara e a gente não consegue entender o que ela estava falando. A gente, é o quê? Aí a pessoa vai abaixar a máscara para falar. Ou a gente mesmo abaixa a máscara como se a gente que estivesse falando. Vocês já repararam isso? Então, mesmo às vezes, quando a gente enxerga, a gente não consegue escutar. E às vezes a gente escuta, mas a gente não enxerga. É interessante. Isso é parte dos sentidos. Então aquele homem continuava na vantagem. Sabe por quê? A paraplegia, ela atinge a coluna dorsal ou lombar. É o que aquele homem era, um paraplégico. Paralítico, paraplégico. Ele não era um tetraplégico do pescoço para baixo. Não, a palavra diz que ele era um paralítico. Então eu entendo que ele era, tinha paralisia da cintura para baixo. A última pregação que eu escutei aqui do pastor Robson, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente precisa, mesmo com toda a dificuldade, a gente se arrastar para dentro do lugar do derramamento. No caso, ele usou a palavra. Quantos de nós, às vezes, tem uma desculpa esfarrapada para ficar dentro de casa? Irmãos, quando eu estou falando nós, eu me incluo nisso aí. A gente arruma uma desculpa para ficar dentro de casa, para fazer outras coisas, mas não vem para a casa do Senhor. A gente não vem para o lugar do derramamento, porque a gente acha que Jesus tem que ir lá na nossa casa fazer um milagre lá. E às vezes Ele quer que a gente se posicione. Ele quer que a gente se coloque na beira do tanque. Mas não é o tanque que vai fazer um milagre na gente. As pessoas criam naquela situação ali porque era uma cultura que eles tinham. Mas quem curava era Deus. Não era o anjo, não era o tanque. Era Deus, e Ele curava quem Ele queria curar. Mas Ele também cura quando você se posiciona, quando você se prepara. Porque você tem duas opções. Ou você se prepara para Jesus chegar até você e perguntar se você quer ficar são, ou você se coloca, vai se arrastando até a beira do tanque para se jogar. Agora, parado, você não pode ficar. A gente tem que tomar uma posição e ficar ou na beira do tanque ali, pronto para atento. Porque aquelas 10 virgens, 5 estavam preparadas. Se prepararam para o noivo, porque elas sabiam que o noivo ia chegar. E as outras 5 não. Tudo tem uma preparação. Esther se preparou para ter um encontro com o rei Assuero. Ela se preparou. Então nós temos que estar preparados, porque Jesus vai chegar no lugar do derramamento. Ele está aqui. Ele não vai chegar não, Ele já está aqui. Aleluia. Eu posso sentir a presença dele desde o primeiro momento que eu entrei na igreja. Eu estava parada lá na frente, conversando com a pastora Nilza. A gente, quando entra nesse lugar, a gente já tem que estar invocando o Senhor. Pedindo a Ele, para que Ele possa entrar com a gente no lugar do derramamento. Porque aqui, a gente vai, como eu falei antes, a gente vai derramar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Ele vai ver o nosso preparo, Ele vai ver a intenção do nosso coração e Ele vai derramar. Mas você tem que estar preparado.
interessante é que ele reclama, né? Ele reclama que não tem ninguém para ajudar ele. Mas por que será? Será que eu e você temos sido aquela pessoa murmuradora, chata, inconveniente, que a todo instante está reclamando de alguma coisa perto de alguém, a quem a gente às vezes deveria estar levando a palavra no nosso trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, dentro do nosso lar, para aqueles nossos parentes que não são crentes? E aí, ao invés da gente estar falando de Jesus com alegria, por todas as bênçãos e benefícios que Ele já nos fez, a gente está reclamando. Aí a pessoa está perto da gente e fala assim: meu Deus, mas não é crente, está na igreja, vive na igreja, só vive para a igreja. Procura pela Patrícia, está na igreja, está louvando, está não sei o quê. Mas quando eu abro a minha boca no meu trabalho, na minha casa, na faculdade, seja onde eu for, eu só sei contar derrota. Eu só sei contar coisas tristes. Eu não sei dar uma palavra de ânimo. Será que é dessa forma que as pessoas que estão próximas a mim estão me vendo? Estão me notando pelas coisas ruins que eu falo, que eu abro a boca para falar? Será que eu não abro minha boca para profetizar vitórias? E aí eu só tenho reclamado. Eu só tenho ficado triste com o Evangelho. Eu demonstro isso. E aí sabe o que as pessoas fazem? E não, vou me afastar dessa pessoa. A Patrícia está muito chata, só conta derrota, só fala que está com perseguição no trabalho, que o marido está preso, que, enfim. A gente só sabe contar as coisas ruins, a gente não conta, sabe, algo de bom. E as pessoas vão se afastando. Aí eu estava lendo lá em Lucas 5 que fala do paralítico de Cafarnaum. Olha essa, outro paralítico, mas completamente diferente. Ele teve amigos que pegaram ele com toda dificuldade. E detalhe, o mais interessante é que ele estava fora. O Jesus é que estava dentro. Ele estava do lado de fora. O que eles fizeram? Eu acho que ele era uma pessoa tão querida por aqueles amigos dele, que eles pegaram ele com maior dificuldade, com aquela cama, subiram no telhado para colocar ele dentro onde Jesus estava. E o outro estava dentro do lugar do derramamento. E aí foi Jesus que entrou. E ele não tinha ninguém. Então olha a diferença. Eu acho que aquele que estava lá em Cafarnaum, que os amigos ajudaram, era uma pessoa que, embora estivesse com luta, passando dificuldade, ali paralítico, ele era uma pessoa que demonstrava alegria. Ele era uma pessoa que as pessoas queriam estar perto dele, porque ele devia falar coisas boas. Ele devia ser uma pessoa divertida, devia ser uma pessoa, positiva. E o outro, que estava dentro do lugar de derramamento, que nem a gente que está dentro da casa do Senhor, às vezes está de cara amarrada, está de cara emburrada, é uma pessoa negativa, tudo está ruim, você pergunta, e aí, como é que está? E a vida está difícil, a vida está isso, a vida está aquilo. Então a gente percebe como é que o nosso comportamento faz as pessoas reagirem com a gente. E quando a gente está num momento difícil, a gente vê quem é que vai nos apoiar ou não por causa das nossas atitudes. A gente precisa aprender a demonstrar essa alegria que é do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, aquele homem, quando Jesus o vê, vai até ele e pergunta se ele quer ficar são. E aí ele fala aquela ladainha toda. Mas Jesus ainda assim
amoroso como ele é, ele fala para ele, ó, levanta, toma tua cama e anda. Ele fala assim para você essa noite, para mim e para você. Levanta, se coloca de pé, se põe de pé, se põe sobre seus pés. Sai dessa situação de prostração que você está. Eu não sei há quanto tempo, se é 38 anos, se é 38 dias, se é 38 meses, eu não sei, para mim não importa, porque eu também tenho meu tempo de paralisia. Eu também tenho, irmãos. Eu não sei há quanto tempo você está paralisado, mas Jesus está falando para a gente, nessa noite, para a gente levantar, para a gente tomar a nossa cama, para nós tomarmos a nossa bênção, para a gente receber o nosso milagre, aleluia, para a gente poder se colocar de pé, pegar a nossa bênção e andar e caminhar, porque ele dá essa ordem. Ele, quando fala aqui, ele está falando no imperativo, que é para você, sabe? Bora, se levanta. Vamos parar com essa moleza, essa prostração tua aí. Chega de ficar se vitimizando, de ficar se lamuriando, ficar pelos cantos chorando. Não, peraí. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Ele, quando te resgatou, quando você falou assim, eu aceitei Jesus, para de bobeira, porque não foi você que aceitou Jesus, não, foi Jesus que te aceitou. Amém. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas coisas erradas, você deitado em cima das suas imundícias, das suas sujeiras. Assim, ainda assim, Ele que te resgatou. Amém. Ele que foi até você e te resgatou. Você que pensa, Ele deixa você pensar isso. Ele deve ficar olhando lá, né, sempre falando que me aceitou. Mas não, Ele que nos aceitou, gente? Ele que foi o sacrifício vivo. Foi Ele que se colocou como cordeiro para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, ó, no lugar de derramamento, na casa da graça, na casa da misericórdia. Aleluia! Porque se não fosse isso, a gente já teria sido consumido. E aí, quando ele fala para aquele paralítico pegar a cama dele e ir, o cara sai. Aí eu fui ler lá no paralítico de Cafarnaum que pro paralítico de Cafarnaum ele falou o contrário. Ele falou assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, ué, por que pro o que estava dentro do tanque de Betesda, lá em Betesda, Jesus falou, levanta, pega tua cama e anda. E para o outro ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante. O que estava lá dentro do lugar de derramamento, mais lá na frente a gente vai ver. Jesus, lá no versículo 14, ele fala assim, ó. Depois, Jesus encontrou no templo e lhe disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, aquele problema que ele estava vivendo era algo que tinha acontecido por conta de alguma coisa que ele fez de errado. Porque Jesus fala, não peques mais. E aí eu me lembrei que há um tempo atrás, a gente lá no culto, dentro da penitenciária, que tem a igreja, né? A gente no culto, veio um irmão que tinha ido pregar lá, ele não era interno, ele estava ali como eu, visitante, e ele foi pregar. E aí ele desceu no púlpito, veio até meu marido e falou assim, começou a profetizar, a falar coisas, e uma das coisas que eu ouvi foi quando ele falou assim, ó,
se você pecar de novo, dessa vez Jesus não te traz para cá e te leva direto para a sepultura. Ele falou com essas palavras. Eu olhei assim para a cara dele, aí o Júlio ficou assim. Então eu imagino que se meu marido está hoje lá, Deus está guardando ele lá, está dando a cura a ele, está curando, está cuidando do caráter dele. Como o pastor falou na oração, que Jesus trate o nosso caráter. Porque a gente está dentro do lugar de derramamento, sendo cuidado, sendo tratado. Mas é para a gente não pecar mais. Porque pode acontecer coisa pior. E aí aquele homem, Jesus fala para ele assim: levanta, toma tua cama e anda. Ele poderia falar assim: seus pecados estão perdoados. Só que, embora ele estivesse dentro do lugar de derramamento, que nem a gente às vezes está, a gente fica todo melindrado. A gente é cristal. Se o pastor chega para dar alguma orientação, falar alguma coisa, exortar a igreja, a gente fica todo: ai, eu não pequei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E aí, o outro que estava do lado de fora, o outro paralítico, Jesus já fala assim: teus pecados estão perdoados. O cara sai, levanta daquela situação ali que ele está e sai glorificando. A palavra diz isso. Ele levanta glorificando. Então, para a gente ver a diferença. Às vezes a gente está aqui dentro, mas a gente não aceita ser exortado. A gente não aceita a repreensão do Senhor. Mas o Senhor, Ele repreende aquele que ama. Se Ele não nos amasse, Ele deixaria que a gente vivesse de qualquer maneira. E a gente fosse sofrer as consequências das coisas que nós fizemos de errado. Então Jesus nos ama muito. Ele tem um cuidado especial com a gente. E aí eu entendi que às vezes, na maioria das vezes, Jesus trata primeiro de dentro para fora. Quando ele manda aquele homem se levantar, na verdade, ele está tratando o caráter daquele homem primeiro. Ele fala assim: levanta, olha só, a partir de hoje você vai ser uma nova criatura, você vai ser uma pessoa digna. Porque eu imagino que aquele homem não tinha família mais, não tinha amigos, não era uma pessoa digna perante a sociedade. Então, quando ele manda aquele homem se levantar, ele está tratando primeiramente da dignidade, da honra daquele homem. Quantas vezes Jesus já nos levantou de uma situação de humilhação, de prostração. E aquele tanque ali, ele era um reservatório apenas de água. E era água parada, porque de vez em quando que o anjo entrava dentro do reservatório para movimentar a água. Mas Jesus não. Jesus é uma fonte de água viva. Jesus, o tempo todo, ele está jorrando essa água que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos dá ousadia, espírito de intrepidez, para a gente estar falando da palavra dele, do amor dele, de tudo que ele faz na vida da gente, das coisas que ele trata com a gente todos os dias, todo instante. Então, nessa noite, que eu e vocês, que a gente possa estar preparado para quando
a gente encontrar Jesus no lugar de derramamento, a gente se derramar de verdade. A gente mostrar para Ele o que a gente quer que Ele faça com a gente. Que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. Que a gente possa se levantar desse chão, onde a gente está deitado, prostrado, e a gente possa fazer com que as pessoas que estão próximas da gente queiram ficar cada dia mais próximas e conhecer esse Jesus que a gente tem na nossa vida. É isso que a gente tem que falar. Pedir: Senhor, eu estou paralisado há algum tempo. Senhor, eu tenho andado cabisbaixa, triste, amargurada. Eu sei que os problemas são muitos, são grandes. A gente tem vivido coisas muito difíceis. Mas me ajuda. Você imagina aquele povo, como o pastor falou agora, do Afeganistão. Eles não vão ter mais um lugar do derramamento, não, gente. Eles não vão ter. E isso é muito triste. Porque está chegando o momento da volta de Jesus. As coisas que estão acontecendo aí fora, a gente está vendo o que está acontecendo. É a volta de Jesus que está chegando. Então, como que você tem estado? Mesmo dentro da casa do derramamento, você tem estado aqui só por estar, ou você realmente está se derramando? Ou você está aqui dentro dos olhos como um cego, que não está vendo o milagre acontecer, não está entrando no ambiente que está os louvores, a oração, a pregação, e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Ou você está vendo as coisas acontecer e você está viajando. A gente tem que mudar isso. A gente tem que se preparar, porque o noivo está às portas. Que a gente possa, sabe, sair realmente dessa paralisia que a gente se encontra. Que a gente possa se levantar desse chão. Que a gente possa, nesta noite, em nome de Jesus, tomar nossa cama e a gente andar em direção à nossa bênção. Eu gostaria de convidar você a se levantar, colocar de pé. E você começar a falar com o Senhor. Pedir ao Senhor para que Ele possa ser essa fonte de águas vivas na sua vida. Ao invés de ser um reservatório, um tanque onde a água está parada, só de vez em quando que alguém mexe lá para você poder entrar nele. Amor.
milagre.